No domingo passado concluímos a parte teológica de Efésios. Nos capítulos 1 a 3, Paulo revelou o propósito eterno de Deus, formar uma nova humanidade, unida em Cristo, judeus e gentios. Através de Jesus Cristo, e por causa de sua obra, Deus está criando uma nova humanidade, a Igreja, constituída de judeus e gentios. Essa nova sociedade é constituída dos eleitos desde a fundação do mundo. Esses eleitos são chamados à prática de boas obras, as quais foram preordenadas para serem cumpridas pelos eleitos. Nesta segunda parte da epístola, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo responde a perguntas que naturalmente surgem: como essa nova humanidade deve agir? Como os componentes dessa nova humanidade devem andar? Como devem viver frente a um mundo hostil e contrário a Deus e aos seus? Em suma, como o cristão deve viver? Esta segunda parte, portanto, Paulo apresenta justamente a agenda do cristão, como ele deve agir, quais os novos padrões nos quais ele deve andar. E esse agir tem por base exatamente toda a teologia exposta nos 3 primeiros capítulos. Paulo inicia esta sessão como terminou a anterior, declarando-se prisioneiro no Senhor, título que reflete um encadeamento de fatos ligados à sua missão e pregação. Por que Paulo está preso em Roma? Porque os judeus o denunciaram. Os judeus o denunciaram porque Paulo pregava que Jesus era o Messias, e que os gentios também tinham parte nas heranças prometidas a Israel, o mistério antes oculto e agora revelado. Paulo inicia de forma impactante, abrindo mão de sua autoridade apostólica. Em vez de impor padrões de comportamento aos efésios, ele roga e faz um apelo veemente aos cristãos. E o que Paulo roga com tanta ênfase? Que andem, que vivam de modo digno da vocação que receberam. A dignidade da vida cristã só pode ser entendida a partir da natureza da chamada divina. Fomos chamados para formar uma nova humanidade. Há pelo menos 2 características que devemos observar. Primeiro, é um só povo, uma única família, composta de judeus e gentios que creem em Cristo. Segundo, é um povo santo, separado para Deus, um povo distinto do restante da humanidade. Ora, se os cristãos são chamados para formarem um só povo, devem manifestar a sua união. Da mesma forma, se são chamados para serem santos, devem manifestar a sua pureza. Portanto, a união e a pureza são 2 aspectos fundamentais de uma vida digna do chamamento divino. No texto que abordamos hoje, Efésios capítulo 4 versículos 1 a 16, o apóstolo trata da união da igreja, da pureza da igreja, ou sua santidade. Ele tratará a partir do verso 17. A unidade da igreja, segundo Paulo, depende de 4 verdades. Depende da caridade do nosso caráter e conduta. Surge da unidade do nosso Deus. É enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Exige a maturidade do nosso crescimento. A unidade cristã depende da caridade do nosso caráter e conduta. Versículo 2. Paulo retrata a vida digna do nosso chamado como sendo caracterizada por 5 qualidades: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua e o amor. A humildade era desprezada no mundo grego. Então o apóstolo chamar os cristãos à humildade era um choque cultural. Paulo, obviamente, tem em mente a figura de Cristo, que se humilhou a si mesmo. Por humildade, Paulo tem em vista a humildade da mente. Esta consiste em reconhecer o valor e a dignidade de outras pessoas, que é justamente o oposto da soberba, do orgulho e da vaidade pessoal. Essa humildade se revela quando tratamos o outro com respeito e cortesia, promovendo harmonia, especialmente na igreja. A mansidão ou docilidade é a suavidade do forte, cuja força está sob controle. Está intimamente ligada ao domínio próprio. É a ausência da disposição para asseverar direitos pessoais, seja na presença de Deus, seja na dos homens. A humildade e a mansidão formam um par natural. A pessoa humilde pensa pouco nos seus méritos pessoais, e a pessoa mansa pensa pouco nas suas reivindicações pessoais. Essas virtudes encontraram sua expressão perfeita em Jesus, que era manso e humilde de coração. A terceira e a quarta virtudes também formam um par natural. Longanimidade é suportar com paciência pessoas provocantes ou situações desafiantes. Já suportar indica aquela tolerância sem a qual a vida em sociedade se torna impossível. Finalmente, o amor é a qualidade final que abrange as 4 virtudes anteriores. É a coroa e a soma de todas as virtudes. E o que é amar? Não é um sentimento quentinho que você sente por algo ou por alguém,
mas é procurar de modo construtivo o bem-estar dos outros e o bem da comunidade. Estas são as 5 pedras fundamentais da unidade cristã. Se houver a falta de qualquer delas, nenhuma unidade permanecerá, com certeza ruirá. A unidade cristã surge da unidade do nosso Deus. A unidade cristã é uma obra da Trindade. Paulo deixa claro nesses versos a atuação das 3 pessoas da Trindade na unidade cristã. Há um só corpo, porque há somente um Espírito. Este corpo é a Igreja, constituída de judeus e gentios, que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. A sua unidade ou coesão é devido ao único Espírito Santo que habita esse corpo e o anima. Há uma só esperança, uma só fé e um só batismo, porque há um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é o objeto da nossa fé, da esperança e do batismo de todos os cristãos. Em Jesus nós cremos, em Jesus fomos batizados, e esperamos a sua volta com viva esperança. Por fim, há uma só família cristã, que abrange a todos porque há um só Deus e Pai. Vemos assim, que a obra da unidade da Igreja é fruto de uma atuação trinitária, como nos Gestat. Primeiro, o único Pai cria a única família. Em segundo lugar, o único Senhor Jesus cria a única fé, a única esperança e o único batismo. Em terceiro lugar, o único Espírito cria o único corpo. Devemos afirmar que só pode haver uma única família cristã, uma só fé, uma só esperança e um só batismo cristãos, e um só corpo cristão, porque há um só Pai, Filho e Espírito Santo. Não obstante essa verdade teológica, Paulo nos insta a nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso nos ensina que Deus nos dá responsabilidades, que nossas ações e nossas vidas têm relevância. Nós somos coparticipantes, colaboradores da obra. Deus nos dá o privilégio de construir com Ele o seu reino. Isso significa que preservar a unidade da Igreja significa preservá-la visivelmente. E como se faz isso? Vivendo de forma digna da vocação, ou seja, praticando as 5 virtudes que vimos no início. A unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. É interessante ver como Paulo do verso 6 para o verso 7, vai do coletivo, do corpo, para o individual, da unidade para a diversidade. A unidade da Igreja, do corpo de Cristo, se dá na diversidade de seus membros. Os diferentes dons que Cristo distribui trazem enriquecimento de nossa vida em comum. Esta perícope começa falando da graça que foi repartida entre nós. Esta graça é graça para o serviço, ou seja, servir a Cristo na sua obra é um privilégio, e Ele nos capacita para realizar esta obra. Os instrumentos, as ferramentas que Ele nos dá são os dons. Assim como cada ferramenta tem uma utilidade, um propósito, assim também ocorre com os dons. Cada dom tem uma finalidade, e os dons são tão variados quantas são as finalidades a que são destinados. Esta lista de dons em Efésios não esgota os dons que Cristo tem distribuído à Igreja. Temos outras listas no NT, como por exemplo as de Coríntios e Romanos. Mas o importante é lembrar que os dons são dados visando a um fim proveitoso, ou seja, são dados à Igreja, para serem usados no serviço a Deus, e não para a vanglória pessoal. E quais são os dons constantes em Efésios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos e profetas, nos termos bíblicos, não existem mais. Esses dons cessaram no primeiro século. Se considerarmos o termo apóstolo não como aqueles que foram discípulos de Cristo, e foram testemunhas de sua ressurreição, mas como enviados, então, nesse sentido, todos somos apóstolos, pois todos fomos enviados para pregar o Evangelho. Mas esse não era o sentido que Paulo estava pensando, pois ele diz que nem todos são apóstolos. Da mesma forma, não existem mais profetas no sentido bíblico, como Isaías, Daniel, Ezequiel, Amós, etc. Homens que recebiam uma revelação direta de Deus, somente no sentido lato daquele que expõe a palavra de Deus, e assim edifica a Igreja. Salta aos olhos que todos os dons de Efésios 4 estão ligados ao ensino. O evangelista ensina aos descrentes o caminho da salvação pela fé em Cristo. O pastor ensina a Igreja como deve andar nos caminhos do Senhor, e o mestre ensina a doutrina. Veja como o ensino é extremamente relevante na Igreja. O ensino é um fator de unidade e de edificação da Igreja, levando à maturidade da fé, a fim de não sermos presas fáceis de doutrinas estranhas, e nem imaturos na fé.
O versículo 17 fecha a sessão nos trazendo a imagem de um homem maduro na fé, confiante em Cristo, saudável. É assim que a igreja deve ser, demonstrar amor, unidade, diversidade e uma maturidade sempre crescente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho das notificações, comente, curta e compartilhe. Ajude o canal a manter a produção de vídeos edificantes. Obrigado por acompanhar nossos vídeos.